Construir uma pauta positiva para o futebol brasileiro é o principal objetivo do Fórum Legislativo do Futebol. Lançado na Câmara dos Deputados, o Fórum vai trabalhar temas que não estão inseridos na legislação que prevê a modernização do esporte. Entre os temas a serem aprofundados estão a legislação trabalhista, tributária e previdenciária do futebol, a formação dos atletas, a segurança nos estados e o legado das arenas. Vamos saber mais detalhes sobre o fórum com o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul. Ele preside a subcomissão do futebol e sugeriu o fórum. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Afonso Ram, o senhor que sempre foi ligado também aos esportes, queria que o senhor explicasse como é que vão ser as atividades desse fórum. Em primeiro lugar, Regina, é uma satisfação nós propiciarmos aqui na Câmara Federal um debate, mas que venha a ser um debate com engajamento de toda a sociedade, de todo o torcedor, porque eu costumo dizer que o futebol ele está no nosso DNA, no DNA do brasileiro, homens, mulheres, jovens, quem tem mais idade. Então, tanto é que todos nós temos o nosso time que a gente torce e quando esse time vai bem no campeonato, a gente começa a torcer cada vez com mais ênfase, E o futebol brasileiro, por uma crise. Nós entendemos, então, que precisávamos fazer uma discussão mais permanente, que nós pudéssemos aqui da Câmara Federal fazer uma contribuição, já que temos vários deputados federais que são ou dirigentes de futebol, ou ex-jogadores de futebol, como é o meu caso, pessoas que têm alguma experiência no futebol, já temos árbitro de futebol que é deputado, treinador de futebol. Então, isso tudo são vivências, experiências importantes, mas ir além, porque nós fizemos uma legislação agora, bem recente, que tratou mais basicamente das dívidas dos clubes. E é uma parte do processo, E a grande parte de contribuição estrutural para o futebol não foi contemplada na lei. A profissionalização, por exemplo. Isso, a lei 13.155, que é a lei que trata do futebol. Então, na verdade, esses aspectos que a gente vinha trabalhando já anterior à Copa do Mundo, com os fóruns, as comissões especiais, todas elas nós trabalhamos, mas nós precisávamos consolidar um legado para o futebol após a Copa. E a própria Copa do Mundo não nos deu um resultado positivo, mas está nos dando uma condição de trabalharmos buscando quem? Quem conhece futebol, buscando os árbitros de futebol, os treinadores, os jogadores, os ex-jogadores de futebol, os clubes de futebol, as federações. Então, na verdade, em algumas circunstâncias, eles têm o fórum de discussão deles, mas muitas vezes eles não conseguem fazer essa aproximação. Falta uma garantia na legislação, para, por exemplo, previdenciária, da formação dos atletas, isso tudo está precisando aperfeiçoar, Exatamente, nós escolhemos 5 eixos estruturantes e agora foi criada uma comissão especial, que inclusive o André Sanches é o presidente e o Rogério Marinho é o relator, e eu sou o primeiro vice-presidente, com outros membros, todos ligados ao esporte e fundamentalmente ao futebol. Essa comissão especial, ela vai tratar especificamente da legislação. Como no nosso projeto o relator, o André Sanches, já vinha fazendo a relatoria, nós repassamos essa parte de legislação para que, quem sabe, em 6 meses, nós já tenhamos algo a apresentar em termos legislativos. Por exemplo, a questão da idade dos atletas, dos meninos. Nós temos um problema na lei, que tem que ser mexido, inclusive estamos trabalhando com o Ministério do Trabalho para fazer os estudos, para que um jovem atleta possa, em idade menor, permanecer num centro de treinamento. Hoje é proibido, porque é associado com um trabalho análogo a escravo, que ele está vinculado a trabalho, e é uma atividade importante, claro. Esse menino precisa estar na escola, e tem que ser um centro de treinamento reconhecido. Também não temos centros de treinamento. Aí vem o debate sobre a formação. Vai incluir também a ida deles para o exterior, ainda em idade menor? Exatamente. Hoje nós temos, está havendo um problema. Muitos jovens, a gente não vê eles jogarem no Brasil. Eles acabam se transferindo cedo para outros países, porque a nossa lei, ela realmente prejudica. Então, inclusive, o Cruzeiro, outros clubes já tiveram multas trabalhistas em função de terem jovens nos seus alojamentos com idade inferior a 16 anos. Então, na verdade, nós temos algo em termos práticos a ser executado em termos de legislação. A relação também de contrato
que está sendo reexaminada. Então, esse é um tema que realmente vai ser muito debatido. Então, essa é a parte mais legislativa. Mas tem a outra parte, por exemplo, o calendário. Né? Nós fizemos agora 5 grandes encontros nas 5 grandes regiões do país. O deputado Marcelo Aro, que é o nosso relator da área, ele percorreu já os estados, Fortaleza, aqui em Goiás, né, em Goiânia. Nós tivemos também em Belo Horizonte, acho que o outro foi no Pará, não lembro bem o encontro, e no Rio Grande do Sul. Inclusive, do Rio Grande do Sul eu participei em Porto Alegre. Nós nos reunimos com a federação, né, com os clubes, os grandes clubes e os pequenos clubes. Aí vem uma questão, para organizar o calendário. Os grandes clubes querem as grandes competições, não querem valorizar, acho que é deficitário, os campeonatos regionais. Então, na verdade, se nós queremos fazer futebol, nós vamos ter que achar uma agenda e um calendário que propicie valorização dos campeonatos e das competições regionais para formarem talentos, para surgirem novos jogadores, para valorizar os clubes, enfim, mas tem a questão dos grandes clubes que só querem fazer as grandes competições. E hoje, o jogador, e aí tem uma discussão importante em relação, inclusive, aos atletas, os atletas não estão treinando mais, só estão jogando, porque joga fim de semana, joga no meio de semana, são vários calendários, por exemplo, são 6 competições. Que os grandes clubes. Esse entrosamento. Exatamente. Né? E o que acontece? Não, e a condição física do atleta. Por que o atleta às vezes não tem um desempenho nos jogos? Porque ele está cansado, ele está estafado fisicamente. E outra, tecnicamente, por que cai às vezes o nível de um jogo? Já há essa discussão, inclusive com os comentaristas esportivos, com os estudiosos do futebol. Na verdade, o futebol brasileiro está sobrecarregado. Está sobrecarregado em termos de calendário. Por exemplo, a competição do Campeonato Brasileiro. Né? São 20 clubes, né? São 19, mais 19 são 38, né, jogos. Né? Participar de vários campeonatos. Isso, cada equipe. Né? E depois são mais de 700 jogos. É longo, é interessante? Ele é. Será que o formato está adequado? Tem mais a Copa do Brasil, né? Agora lá no Sul, que na verdade está se criando a Copa Sul Rio-Minas. É mais uma competição. Aí tem dificuldade. O que está se pensando também? Os atletas. Quem sabe, vamos estipular um número de jogos máximos para um jogador profissional jogar. Porque se ele jogar todo dia, ele vai estourar, como se diz na linguagem do futebol, fisicamente. É uma distensão, é uma lesão. E às vezes ele fica até inviabilizado como atleta. Ou abrevia a carreira dele. E o espetáculo. Então, tudo isso são questões que nós começamos a discutir dentro desse tema, e o fórum, né, nós temos inclusive, Regina, este é o Fórum Legislativo do Futebol, e que nós vamos, no dia 24 de novembro, 24 de novembro, agora no final do ano, nós já temos uma data para fazermos como que um apanhado do que essas relatorias levantaram, do que foi feito em termos de discussões de calendário, das arenas, em relação também à violência e à segurança do futebol em torno dos estádios, nos estádios. O interior do estádio também se discute que hoje a segurança pública não deva ser feita dentro do estádio, que é uma questão privada, deve evoluir, custos, mas quem sabe o espetáculo, né, o ingresso vai pagar isto. Então, os temas estão sendo discutidos. Um dos temas, por exemplo, é o legado das arenas, né? Já tem vindo algum resultado dessas reuniões que vocês fizeram aí nas regiões? Nós temos 2 situações. Nós temos arenas, né, que são os novos estádios, né, padrão FIFA, padrão Copa do Mundo, da própria Copa e mais 2 estádios. E, na verdade, temos os outros estádios. Então, na verdade, nós temos um desequilíbrio hoje. Temos, né, arenas também. O custo do ingresso está bastante elitizado. Né? O ingresso popular, aquela pessoa de baixa renda, o trabalhador, ele não está podendo ir assistir o seu jogo no seu estádio. Porque as arenas também ficaram caras pela gestão que está sendo feita. É uma discussão importante. Então, nós queremos no fórum, a partir dessa premissa, dessa iniciação que nós fizemos de discussão, exatamente propiciar, né, um debate e uma orientação do ponto de vista do que pode ser feito no futebol para... os estádios estão começando a aumentar a presença de torcedores, sim, mas vários jogos a gente olha, a televisão não tem torcedor.
Será que pode se propiciar um ingresso popular? Será que tem condições de propiciar algo nesse sentido? Então, essas são as interações, as conversas, o diálogo que está sendo feito para que nós possamos potencializar mais as nossas arenas e estádios, mas não tenhamos só a elite assistindo o futebol. Nós precisamos que o torcedor, né, o torcedor popular, que o povo vá participar como sempre participou. Como é que é possível nós fazermos isso? Para não desestimular o futebol e não desestimular os torcedores e, ao mesmo tempo, dar mais receitas, né? Com mais presença, mesmo que seja um ingresso um valor menor, né? Nós temos aí condições de termos, né, com certeza, rendas maiores, rentabilizar melhor a captação de recursos do futebol e termos um futebol mais organizado. E o outro grande tema é a formação, né? A formação, categorias de base, que é o que nós precisamos formar atletas, trabalhar as categorias de base, ter os centros de treinamento com os clubes. Essa é uma grande discussão associada à educação, né, e à inclusão social, que é um grande tema para um país desigual como o nosso. O futebol é uma condição de ascensão social. Isso, esse é um tema que a gente pode discutir também em um outro programa só sobre, né, a inclusão social. Isso. É verdade. Nós pretendemos no fórum fazer essa discussão, deverá ser um dos painéis. Nós não vamos poder trabalhar 5 temas. Nós vamos eleger 2 temas e bem provável que a questão da formação, né, a inclusão social, né, a gente trabalhar a questão, né, do nosso jovem para não ir para o descaminho das drogas, para ele se associar ao clube, para que ele trabalhe, para que ele venha formar, né, uma concepção intelectual, mas uma concepção moral, princípios, disciplina. O futebol e o esporte ajudam muito isso. Então nós precisamos associar educação com esporte, mas alavancar a formação de jovens atletas que vão ser os nossos futuros craques de futebol, né? Tá, ok, deputado Afonso Ram. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa sobre o Fórum Legislativo do Futebol. Obrigado. Você pode conferir esta edição e também as outras pela internet. É no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.